Há segredos do universo que soam como ficção científica, mas são reais. Este audiolivro te acompanha durante 2 horas por um cosmos cheio de raridades, planetas impossíveis, estrelas que explodem em silêncio e fenômenos que a ciência mal começa a entender. Enquanto você descansa, sua mente viaja mais longe do que nunca, explorando histórias que parecem impossíveis, até que você descobre que ocorrem agora mesmo, lá fora. A curiosidade humana é insaciável. Desde tempos imemoriais, levantamos o olhar para as estrelas, sonhando com o que poderia haver além da nossa atmosfera. O universo, com sua imensa complexidade, não é apenas um lugar de maravilhas, mas também um cenário onde se desenrolam os dramas da criação e da destruição. Cada estrela que vemos é um farol de história, uma testemunha de eventos que se desenrolaram há milhares ou até milhões de anos. A imensidão do cosmos pode ser difícil de compreender. Pense no oceano. À primeira vista, parece um mar interminável, mas sob sua superfície há correntes, vida e mistérios que mal começamos a descobrir. De maneira semelhante, o universo está cheio de fenômenos extraordinários que desafiam nossa compreensão. Desde as estrelas nascentes em nebulosas até as colisões titânicas de galáxias, cada canto do cosmos tem algo a nos ensinar. O que realmente há no espaço? Uma resposta simples seria que é um vazio, mas isso não é mais do que uma parte do quebra-cabeça. O espaço está repleto de gás, poeira cósmica, radiação e forças gravitacionais que moldam tudo o que conhecemos. Se pudéssemos viajar pelo universo, descobriríamos que cada estrela, cada planeta, cada buraco negro é uma peça de um quebra-cabeça gigantesco que se estende além da nossa imaginação. A exploração do cosmos não só nos oferece respostas, mas também desperta novas perguntas. Por que algumas estrelas vivem bilhões de anos enquanto outras explodem em uma breve explosão de luz? Que forças moldam as galáxias e como elas se relacionam entre si através do vasto tecido do universo? Essas interrogações nos levam a uma viagem fascinante, onde cada descoberta abre a porta para novos mistérios. Nesta jornada, é essencial lembrar que cada um de nós é um pequeno, mas significativo, componente deste vasto universo. Assim como os átomos que compõem nosso corpo foram forjados no coração das estrelas. Estamos intrinsecamente conectados com tudo o que nos rodeia. Olhar para cima em uma noite clara nos lembra que não estamos sozinhos. Somos parte de algo muito maior do que nós. A beleza do cosmos reside em sua diversidade. Desde os planetas que giram em torno de suas estrelas até os aglomerados de galáxias que se agrupam na vasta escuridão, cada elemento tem seu próprio papel nesta sinfonia cósmica. E à medida que aprofundamos nosso entendimento, começamos a apreciar a harmonia da natureza e a complexidade de seu design. Através deste audiolivro, convido você a se juntar a mim nesta exploração. À medida que desvendamos os segredos do universo, nos depararemos com fenômenos que desafiam nossa lógica e nos inspirarão a continuar indagando. A ciência, a curiosidade e a imaginação são nossas ferramentas nesta jornada, e juntos descobriremos as maravilhas que o cosmos tem a oferecer. Cada capítulo de nossa travessia nos levará a um novo horizonte, onde as estrelas brilham com luz própria e os planetas dançam em suas órbitas. Nos encontraremos com buracos negros, galáxias distantes e a matéria escura que compõe grande parte do nosso universo, mas que permanece oculta aos nossos sentidos. Aprenderemos sobre o ciclo de vida das estrelas, desde seu nascimento em nebulosas até sua morte explosiva, e como esses processos impactam o universo. À medida que avançarmos, lembraremos que a busca por conhecimento é interminável. Cada descoberta nos leva a novas perguntas, e cada resposta abre a porta para outros mistérios. O cosmos é um livro aberto, esperando para ser lido. E cada um de nós tem uma página a adicionar à sua história. Neste percurso, não seremos apenas testemunhas da majestade do universo, mas também refletiremos sobre nosso lugar nele. A compreensão do cosmos nos convida a admirar sua beleza e a reconhecer a fragilidade de nossa existência. Na imensidão do espaço, cada vida é um brilho fugaz, mas cada brilho é também uma parte integral deste extraordinário todo. Assim, sem mais delongas, preparemo-nos para mergulhar nas maravilhas do universo. Cada estrela é um farol de conhecimento, e cada pergunta que nos fazemos é um passo em direção à compreensão do que significa ser parte deste vasto e belo cosmos. No vasto oceano cósmico, há um fenômeno fascinante que dá vida às estrelas, as nebulosas.
Essas enormes nuvens de gás e poeira são como as oficinas de um artista, onde se forjam os brilhantes orbes que iluminam nosso céu. Mas, como se dá esse espetacular processo de criação estelar? A resposta está na complexa dança da gravidade e da matéria. As nebulosas são compostas principalmente de hidrogênio, o elemento mais simples e abundante do universo. Imagine um enorme balão de hélio que vai esvaziando lentamente. À medida que o gás esfria, as partículas começam a se unir, formando pequenos agrupamentos. Esse processo se chama condensação e é o primeiro passo para a formação de uma estrela. Mas, o que acontece depois? Quando esses agrupamentos de gás se tornam densos o suficiente, a gravidade começa a desempenhar um papel crucial. À medida que a matéria se acumula, a pressão no núcleo aumenta e a temperatura começa a subir. É como se você estivesse apertando uma bola de massa para fazer pão. Quanto mais você aperta, mais calor é gerado. Nesse caso, o calor é vital, pois é o que permitirá que a estrela nasça. Uma vez que a temperatura no núcleo da nebulosa atinge milhões de graus, inicia-se o processo de fusão nuclear. Sabia que a fusão é como uma festa de aniversário cósmica? Nela, os núcleos de hidrogênio se combinam para formar hélio, liberando uma enorme quantidade de energia. Essa energia é o que vemos como luz e calor, e é o que mantém a estrela brilhante e viva. Mas a vida de uma estrela não é eterna. À medida que consome seu combustível, o hidrogênio começa a mudar. Imagine uma lâmpada que vai ficando sem bateria. A luz vai se apagando pouco a pouco. Quando o hidrogênio se esgota, a estrela entra em uma nova fase de sua vida. Ela se expande e se torna uma gigante vermelha. Este é um momento crítico, pois a estrela está prestes a se transformar novamente. No final de seu ciclo de vida, uma estrela pode morrer de diferentes maneiras. Algumas estrelitas pequenas se tornam anãs brancas, enquanto as maiores explodem em impressionantes supernovas, deixando para trás nebulosas planetárias que podem dar origem a novas estrelas. Cada morte é uma nova oportunidade, um círculo que continua e continua no vasto tapete do universo. Mas, que papel desempenham essas estrelas no cosmos? Sua luz não apenas ilumina o céu noturno, mas também fornece os elementos necessários para a vida. Através da fusão nuclear, as estrelas criam elementos mais pesados como carbono, oxigênio e ferro, que são essenciais para a formação de planetas e, em última instância, da própria vida. Sem estrelas, nosso planeta seria um lugar muito diferente. À medida que as estrelas nascem, vivem e morrem, criam e destroem. Esse ciclo interminável é o que dá forma ao universo. Cada estrela que vemos no céu é um testemunho desse processo, uma história de criação e transformação. E embora as estrelas pareçam eternas, seu ciclo é um lembrete de que tudo no cosmos está em constante mudança. Na próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que cada ponto de luz é o resultado de milhões de anos de história. Desde a explosão de uma supernova até a formação de uma nova nebulosa, o universo está cheio de maravilhas que nos convidam a explorar. Cada estrela é uma página no livro do cosmos, e cada uma tem sua própria história para contar. A formação de estrelas não é apenas um espetáculo bonito, mas também é um testemunho da complexidade e da interconexão do universo. Nos lembra que, embora sejamos uma pequena parte deste vasto cosmos, nossas vidas estão entrelaçadas com a história das estrelas. Então, que tal continuarmos explorando essas maravilhas? Desde o nascimento de uma estrela até sua morte, a jornada é fascinante e nos convida a refletir sobre nosso lugar neste imenso universo. Na próxima vez que olhar pela janela e ver o céu, pense nas histórias que cada estrela tem para compartilhar e lembre-se de que a aventura da exploração é interminável. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. As estrelas, esses brilhantes pontos de luz no céu noturno, têm uma vida fascinante que vai muito além do que nossos olhos podem ver. Você já se perguntou como nascem? Desde o momento em que se formam em gigantescas nuvens de gás e poeira, até sua eventual desaparecimento, o ciclo de vida das estrelas é um relato épico cheio de drama e transformação. A jornada de uma estrela começa no que é conhecido como uma nebulosa, uma vasta nuvem de hidrogênio, hélio e outros elementos. Dentro dessas nebulosas, ocorrem condições perfeitas para a magia cósmica, mas o que provoca que uma nebulosa se torne uma estrela? A resposta está na gravidade, essa força misteriosa que atrai tudo para si.
À medida que o gás e a poeira se acumulam, a gravidade faz seu trabalho, criando uma pressão incrível que dá início a um processo fascinante. Quando a pressão atinge um nível suficiente, o hidrogênio começa a se fundir em hélio no núcleo da nova estrela. Esse processo de fusão nuclear não apenas gera uma enorme quantidade de energia, mas também marca o início da vida de uma estrela. Assim, uma estrela jovem, brilhante e quente começa a iluminar o cosmos. Não é surpreendente pensar que o mesmo processo que alimenta nosso Sol está ocorrendo em bilhões de estrelas no universo? Com o passar do tempo, as estrelas passam por diferentes estágios. Uma estrela como nosso Sol, por exemplo, tem uma vida útil de aproximadamente 10 bilhões de anos. Durante sua vida, mantém um delicado equilíbrio entre a gravidade que tenta colapsá-la e a pressão gerada pela fusão nuclear em seu interior. Mas, o que acontece quando o combustível se esgota? Aqui é onde a história se torna ainda mais intrigante. Quando o hidrogênio se esgota no núcleo de uma estrela, ela começa a se expandir e se torna uma gigante vermelha. Imagine uma bolha que se infla até seu tamanho máximo. Nesse estado, a estrela pode engolir planetas próximos, incluindo, no caso do nosso sistema solar, Mercúrio e Vênus. Mas isso não é o fim, e sim apenas uma transformação. Após essa fase expansiva, a estrela eventualmente expulsará suas camadas externas, criando uma nebulosa planetária. Esse espetáculo de luzes e cores é o legado que muitas estrelas deixam ao final de sua vida. O que resta no centro é uma anã branca, um remanescente denso e quente que se resfria lentamente ao longo de bilhões de anos. Mas nem todas as estrelas seguem esse caminho. Aqueles que são significativamente mais massivos que nosso Sol têm um destino dramático. Tornam-se supernovas, explosões titânicas que podem brilhar mais do que toda uma galáxia por um breve período de tempo. Você consegue imaginar ser testemunha de um evento tão espetacular? As supernovas não são apenas um espetáculo que ilumina o céu, mas também são fundamentais para a criação de novos elementos. Quando explodem, dispersam materiais pesados no espaço, semeando a próxima geração de estrelas e planetas. Assim, a morte de uma estrela pode ser o início de novas formas de vida em outros mundos. Não é fascinante como a vida e a morte estão entrelaçadas no cosmos? À medida que as estrelas morrem e renascem, também influenciam seu entorno. As explosões de supernovas podem provocar a formação de novas nebulosas, onde a matéria se agrupa novamente para dar origem a estrelas. Esse ciclo de vida, morte e renascimento se repete ao longo de bilhões de anos, criando um universo em constante mudança e evolução. As estrelas também fazem parte de sistemas estelares, onde compartilham seu espaço com outros corpos celestes. Essas interações podem dar origem a um fenômeno conhecido como captura gravitacional, onde uma estrela pode atrair outra para sua órbita. Essa dança cósmica é um lembrete de que no universo, nada está realmente sozinho. As estrelas são parte de um todo maior, unidas pela dança da gravidade. Quando olhamos para o céu, às vezes pensamos que cada estrela é um mundo em si mesma. Mas quantas histórias estão escondidas atrás de cada uma delas? Cada estrela que vemos passou por uma jornada única, com seus próprios altos e baixos. Algumas podem ser jovens e brilhantes, enquanto outras já estão em seu ocaso, deixando para trás um rastro de poeira e gás que alimentará futuras gerações. A exploração do ciclo de vida das estrelas não apenas nos ajuda a entender melhor o cosmos, mas também nos conecta com nossa própria existência. Afinal, os elementos que formam nossos corpos foram criados no coração das estrelas. Então, da próxima vez que olhar para cima, lembre-se de que você está vendo não apenas luzes no céu, mas as histórias de bilhões de anos de evolução cósmica. Não é incrível pensar que somos parte dessa vasta e maravilhosa rede de vida estelar? A fusão nuclear é um fenômeno surpreendente que ocorre no coração das estrelas, onde as condições são tão extremas que permitem a transformação de elementos. Mas, o que realmente significa a fusão nuclear e por que é tão crucial para o universo? Para entendê-la, devemos mergulhar no fascinante mundo da energia estelar. No núcleo de uma estrela, a temperatura atinge milhões de graus. Esse calor extremo, combinado com uma pressão incrível, cria um ambiente onde os núcleos de hidrogênio podem se unir. Pense nisso como uma festa cósmica, onde os átomos de hidrogênio são os convidados que, ao colidir entre si com energia suficiente, conseguem se fundir para formar hélio. Essa fusão não é apenas um encontro casual. É um processo que libera uma quantidade imensa de energia, que se manifesta na forma de luz e calor.
Sem essa energia, as estrelas não poderiam brilhar e o universo seria um lugar muito diferente. O que aconteceria se não existisse a fusão nuclear? Se as estrelas não pudessem gerar energia, se apagariam, tornando-se corpos escuros e frios. A vida na Terra, tal como a conhecemos, depende da luz e do calor que nos oferecem as estrelas. A fusão é, portanto, o motor que impulsiona a vida, permitindo que as plantas cresçam e, em última instância, que os seres humanos existam. A energia gerada no núcleo de uma estrela abre caminho para sua superfície, viajando através de camadas de gás e plasma. Essa jornada não é simples, pode levar milhares de anos para chegar ao exterior. Uma vez que finalmente emerge, essa energia é irradiada para o espaço, iluminando o céu noturno e permitindo que a luz estelar nos alcance. Imagine que cada raio de luz que você vê em uma noite clara é uma mensagem enviada de um passado distante, um lampejo de energia que viajou através do tempo e do espaço. À medida que uma estrela consome seu combustível, seu processo de fusão se torna mais complexo. Quando o hidrogênio se esgota, a estrela começa a fundir hélio em elementos mais pesados, como o carbono e o oxigênio. Esse processo é como uma orquestra cósmica, onde cada elemento se torna parte de uma sinfonia. Mas o que acontece quando a estrela fica sem combustível? Aqui é onde a história se torna ainda mais intrigante. As estrelas mais massivas experimentam uma explosão espetacular ao final de sua vida, conhecida como supernova. Durante essa explosão, enormes quantidades de energia são liberadas e elementos ainda mais pesados, como o ferro, são formados. Esse evento não é apenas um espetáculo visual impressionante, mas também é fundamental para a criação do universo, pois dispersa esses elementos no espaço, enriquecendo o meio interestelar e fornecendo a matéria necessária para formar novas estrelas, planetas e, potencialmente, vida. E quanto às estrelas menores? Essas podem terminar sua vida de maneira menos dramática, tornando-se anãs brancas. Embora seu fim seja mais sutil, essas estrelas também desempenham um papel crucial no ciclo de vida do universo. À medida que esfriam e se desvanecem, liberam os elementos que criaram durante sua vida, contribuindo para a formação de futuras gerações de estrelas. A fusão nuclear não é apenas o motor das estrelas, mas também um fenômeno que nos ensina sobre nosso próprio lugar no cosmos. Cada um de nós é feito dos mesmos elementos que foram forjados no coração dessas gigantes luminosas. Então, quando olhar para o céu estrelado, lembre-se de que você não está apenas observando luz. Você está olhando o resultado de milhões de anos de fusão nuclear, um lembrete de que todos estamos interconectados através do tempo e do espaço. A busca para entender a fusão nuclear levou os cientistas a tentar replicar esse processo na Terra, com a esperança de criar uma fonte de energia limpa e praticamente inesgotável. Se conseguirem, poderíamos estar à beira de uma nova era de energia sustentável, inspirada no mesmo processo que alimenta as estrelas. No entanto, a fusão nuclear continua sendo um mistério em muitos aspectos. Apesar dos avanços, ainda há muito a aprender sobre como maximizar seu potencial. Cada nova descoberta nos aproxima de desvendar os segredos de como a natureza utiliza essa poderosa força. A fusão nuclear é, sem dúvida, uma das maravilhas do universo. Ela nos mostra como, a partir de elementos simples, é possível transformar a matéria em energia, gerando luz e calor que dão vida aos mundos que conhecemos. Em cada estrela brilhante no céu, há uma história de transformação, um relato de como a energia se torna vida e, em última instância, em nós mesmos. Assim, da próxima vez que olhar para as estrelas, pense na incrível dança da fusão nuclear que ocorre em seus corações. Cada brilho de luz é um lembrete do poder da natureza e de como, através de processos complexos e belos, se forma o cosmos que habitamos. A fusão nuclear é apenas uma das muitas maravilhas que nos aguardam na exploração do universo. Que outros segredos guarda o cosmos? A aventura apenas começa. Os sistemas estelares são como vastos armários cósmicos, onde cada estrela é uma peça que brilha com seu próprio estilo. Mas, como se formam esses armários? O que os torna tão fascinantes e diversos? Para entender isso, primeiro devemos pensar na imensidão do espaço e em como as estrelas não existem sozinhas. Cada estrela nasce em uma nebulosa, uma nuvem de gás e poeira que flutua no espaço. Imagine uma grande cozinha cósmica, onde os ingredientes se combinam para criar algo extraordinário. Neste caso, esses ingredientes são hidrogênio, hélio e outros elementos leves. Quando as condições são adequadas, essas nuvens colapsam sob sua própria gravidade,
formando uma esfera quente e brilhante. Não é incrível pensar que, da mesma forma que um chefe combina sabores, o universo combina elementos para dar vida às estrelas? Mas o que acontece depois que uma estrela nasce? Assim como um ser humano, as estrelas têm um ciclo de vida. Começam como gigantes de fogo, brilhando intensamente enquanto fundem hidrogênio em hélio em seus núcleos. Esse processo de fusão é como uma fogueira que nunca se apaga, fornecendo energia durante milhões de anos. Você consegue imaginar viver tanto tempo? Algumas estrelas podem até brilhar durante bilhões de anos, quase como um farol eterno na escuridão do cosmos. Com o tempo, as estrelas esgotam seu combustível. Aquela fogueira brilhante começa a se consumir e a estrela entra em uma nova fase. Dependendo de sua massa, passará por diferentes etapas. As estrelas menores, como nosso Sol, se tornarão gigantes vermelhas e eventualmente expulsarão suas camadas externas, deixando para trás um núcleo quente que se torna uma anã branca. Mas o que acontece com as estrelas maiores? Essas podem explodir em uma supernova. Um evento tão poderoso que pode brilhar mais do que uma galáxia inteira por um breve momento. Não é fascinante como uma estrela pode terminar sua vida com tanto esplendor? Uma vez que as estrelas morrem, seu legado não termina. As nebulosas que ficam são o cenário perfeito para novas estrelas. Assim, o ciclo de vida estelar se torna um círculo virtuoso, onde a morte dá lugar à vida. Isso nos leva a perguntar: como essas estrelas influenciam seu entorno? Ao morrer, enriquecem o espaço com elementos essenciais para a vida, como carbono, oxigênio e nitrogênio. Sem essas contribuições, a vida como a conhecemos não poderia existir. Pensando nisso, surge outra pergunta intrigante: como as estrelas se organizam em seus sistemas? Assim como um sistema solar, onde os planetas giram em torno de uma estrela, no universo existem sistemas estelares que podem conter várias estrelas. Esses sistemas podem ser tão simples quanto um par de estrelas que giram entre si, ou tão complexos quanto aglomerados estelares, onde milhares de estrelas coexistem. Você consegue imaginar o espetáculo que deve ser ver tantas estrelas dançando juntas no vasto espaço? A gravidade desempenha um papel fundamental na organização desses sistemas. É como um maestro que garante que cada estrela e cada planeta permaneça em seu lugar. Mas o que acontece quando há muitas estrelas no mesmo lugar? Às vezes, essas estrelas podem interagir entre si, atraindo-se e repelindo-se, criando uma dança cósmica que pode resultar em fusões ou até na formação de sistemas mais complexos. E falando em sistemas, não podemos esquecer os planetas que acompanham essas estrelas. Alguns podem ser rochosos, como a Terra, enquanto outros são gigantes gasosos. A diversidade de planetas é surpreendente. Podem ter atmosferas densas, anéis brilhantes ou até mesmo oceanos de lava. Cada um conta uma história única sobre sua estrela-mãe e sua jornada através do tempo. Neste vasto universo, a exploração dos sistemas estelares nos permite entender melhor nosso lugar nele. Cada descoberta sobre uma estrela ou um planeta nos aproxima um passo mais de compreender as maravilhas do cosmos. Quantos segredos ainda guardam as estrelas que brilham em nossas noites? E assim, enquanto nos maravilhamos com o balé das estrelas e seus sistemas, devemos lembrar que cada uma delas tem uma história para contar, um ciclo de vida que se entrelaça com o de muitas outras. Neste imenso palco cósmico, a vida e a morte se entrelaçam, criando um tecido que dá forma ao nosso universo e, talvez, à própria vida. A exploração desses sistemas não apenas nos ajuda a entender o cosmos, mas também nos conecta com nossa própria existência. Então, enquanto você olha para o céu estrelado, lembre-se de que essas luzes cintilantes são mais do que simples pontos. São histórias de vida, morte e renascimento que nos convidam a continuar explorando e aprendendo sobre o mistério infinito do universo. Que novas maravilhas nos esperam na imensidão do espaço? A resposta está lá fora, esperando para ser descoberta. No vasto cenário do cosmos, onde as estrelas brilham como faróis na escuridão, os planetas giram em um balé cósmico que tem fascinado a humanidade desde tempos imemoriais. Mas você já parou para pensar em como esses planetas se movem? A dança dos planetas é um fenômeno extraordinário, uma coreografia que segue as rigorosas leis da física e da gravidade. Que forças invisíveis mantêm esses mundos em suas órbitas? A resposta está na interação sutil, mas poderosa, da gravidade. Cada planeta tem sua própria história, seu próprio caminho. Alguns são mais rápidos que outros,
e seus movimentos são como uma orquestra sinfônica, onde cada instrumento tem seu papel, seu ritmo. Você consegue imaginar a Terra girando ao seu redor em uma viagem eterna? Enquanto viaja em sua órbita ao redor do Sol, realiza uma dança perfeita, combinando a velocidade com a atração gravitacional do Sol. É como um malabarista que lança uma bola ao ar, mas em vez de cair, segue um caminho curvado, sempre retornando ao seu ponto de origem. A gravidade, essa força que muitas vezes tomamos como garantida, é o fio condutor dessa dança. Sem ela, os planetas não teriam um lugar no cosmos. Mas, como isso realmente funciona? Imagine que o Sol é como uma gigantesca esfera de boliche no centro de uma pista de dança. Os planetas, como pequenas bolinhas, giram ao seu redor. Quanto mais perto estão da esfera, mais rápido se movem, tentando escapar de sua atração, mas sempre sendo atraídos de volta. É um jogo contínuo de empurrar e puxar, onde cada um dos planetas precisa encontrar seu equilíbrio. O surpreendente é que até a Lua, nosso satélite mais próximo, participa dessa dança cósmica. A Lua não apenas orbita a Terra, mas também influencia nosso planeta. Sua gravidade provoca as marés, criando um fluxo e refluxo em nossos oceanos. Você já se perguntou como se sentiria se seu movimento fosse influenciado por outro corpo celeste? A Lua, em sua própria jornada, também sente a força da Terra, estabelecendo uma conexão única entre os dois. À medida que olhamos além do nosso sistema solar, a dança dos planetas se torna ainda mais fascinante. Existem sistemas planetários completos, onde múltiplos mundos giram ao redor de uma mesma estrela, criando um espetáculo de movimentos. Como eles se relacionam entre si? Imagine uma grande família de dançarinos, onde cada membro tem seu próprio estilo. Mas todos seguem a mesma música. A interação gravitacional entre eles pode fazer com que suas órbitas mudem com o tempo, como se estivessem se adaptando ao ritmo da música. Em alguns sistemas, os planetas podem ser muito diferentes entre si. Alguns são gigantes gasosos, enquanto outros são rochosos e pequenos. Esse contraste adiciona uma camada a mais à dança, onde cada tipo de planeta tem seu próprio passo e seu próprio espaço. Como pode um planeta de gás, que parece tão leve, afetar um de rocha? A resposta está na força da gravidade, que atua como um maestro, garantindo que todos sigam o compasso. A distância também desempenha um papel crucial nessa dança. Os planetas mais distantes do Sol se movem mais lentamente, como se estivessem em uma dança mais relaxada, enquanto os mais próximos giram rapidamente, como se estivessem desfrutando de uma festa animada. Você consegue imaginar como seria viver em um planeta que leva décadas para completar uma única volta ao redor de sua estrela? Essa é a realidade para alguns corpos celestes em nosso universo. E não se trata apenas da gravidade. A rotação dos planetas também afeta sua dança. Alguns planetas podem girar sobre seu eixo em poucas horas, enquanto outros levam dias. Esse giro pode influenciar seu clima, sua atmosfera e, em última análise, sua capacidade de abrigar vida. Você já pensou em como seria um dia em um planeta que gira lentamente, onde o Sol se move lentamente pelo céu, à medida que exploramos mais? É preciso mencionar a influência dos asteroides e cometas. Esses corpos pequenos podem cruzar as órbitas dos planetas, alterando momentaneamente sua dança. Como um intruso que se infiltra na festa, podem causar mudanças inesperadas. E embora muitas vezes sejam considerados perigosos, também são lembretes de que o cosmos está cheio de surpresas. A maneira como os planetas se agrupam também é intrigante. Em alguns sistemas estão alinhados quase perfeitamente, enquanto em outros, suas órbitas são mais desordenadas. O que determina essa disposição? A história de cada sistema planetário, suas colisões e fusões passadas, moldam a maneira como seus componentes se organizam hoje. Através da observação de outros sistemas solares, descobrimos que a dança dos planetas não é exclusiva do nosso lar. Existem milhares de exoplanetas em órbita ao redor de estrelas distantes, cada um com seu próprio ritmo e estilo. Que histórias contariam se pudessem falar? A busca por esses mundos e seus padrões orbitais é um dos maiores desafios da astronomia moderna. A dança dos planetas é, em essência, uma celebração da natureza do nosso universo. Nos ensina sobre a beleza da gravidade, a diversidade dos corpos celestes e a harmonia que se encontra no caos. Cada giro e cada volta são um lembrete de que, embora pareça que estamos sozinhos neste vasto universo, na verdade fazemos parte de um balé cósmico que está em andamento há bilhões de anos.
Então, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que não está apenas vendo pontos brilhantes, mas dançarinos em uma coreografia infinita. Cada um desempenhando seu papel no grande espetáculo do cosmos. No vasto universo que habitamos, existem inúmeros mistérios que nos intrigam, e um dos mais fascinantes é a existência dos exoplanetas. O que são exatamente? São aqueles planetas que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar, em mundos que ainda não exploramos. Mas como sabemos que existem? A resposta está na engenhosidade humana e na tecnologia que desenvolvemos para observar as estrelas mais distantes. Há décadas, os astrônomos olham para o céu com telescópios projetados para detectar pequenas variações na luz das estrelas. Quando um exoplaneta passa na frente de sua estrela, bloqueia uma pequena fração de luz, um fenômeno conhecido como trânsito. Este sutil piscar pode ser o indício de um mundo distante onde poderiam existir condições propícias para a vida. Assim começamos a descobrir que não estamos sozinhos no universo. A busca por exoplanetas revelou uma variedade surpreendente de mundos, desde gigantes gasosos do tamanho de Júpiter, que giram tão perto de suas estrelas que sua temperatura supera a de um forno, até pequenos planetas rochosos que poderiam ser semelhantes à Terra. Cada descoberta nos convida a perguntar: o que há nesses mundos? Poderiam abrigar água, a essência da vida? Ou talvez tenham atmosferas completamente diferentes das nossas? Alguns exoplanetas estão na chamada zona habitável, essa região ao redor de uma estrela, onde as temperaturas são adequadas para que a água exista em estado líquido. Imaginem um planeta coberto de oceanos, com continentes que poderiam sustentar vida. A possibilidade de que existam criaturas, vegetação e ecossistemas nesses mundos distantes desperta a curiosidade de cientistas e sonhadores igualmente. Os métodos que utilizamos para descobrir esses exoplanetas são tão diversos quanto os próprios planetas. Além do método de trânsito, existe a técnica da velocidade radial, que mede o movimento de uma estrela provocado pela gravidade de um planeta que a orbita. Esse vai e vem entre o planeta e a estrela é como uma dança cósmica, onde cada um afeta o outro em seu movimento. Não é impressionante pensar que podemos detectar a presença de um mundo a milhares de anos-luz apenas pela força gravitacional que exerce sobre sua estrela? Em nossa busca, encontramos sistemas solares que desafiam nossa compreensão. Alguns têm mais de um exoplaneta girando em suas órbitas, enquanto outros apresentam configurações peculiares, como planetas que se movem em caminhos elípticos incomuns. Esse tipo de diversidade nos faz questionar a formação dos sistemas planetários e a trajetória que seguiram ao longo de sua história. A fascinação pelos exoplanetas não se limita ao seu descobrimento. O estudo desses mundos distantes nos ajuda a compreender melhor nosso próprio lar, a Terra. Ao comparar a composição atmosférica de um exoplaneta com a nossa, podemos aprender mais sobre como a vida se formou e evoluiu em nosso planeta. Poderia um exoplaneta semelhante à Terra ser o cenário de uma futura viagem humana? Essa ideia nos enche de esperança e emoção. No entanto, a busca por vida em outros mundos não é um caminho fácil. A imensidão do espaço e as distâncias envolvidas são desalentadoras. Utilizando telescópios cada vez mais potentes, como o telescópio espacial James Webb, estamos começando a abrir uma janela para a atmosfera de alguns exoplanetas. Analisar a luz que passa através de sua atmosfera pode nos revelar a presença de elementos que poderiam indicar a possibilidade de vida, como oxigênio ou metano. Essa busca é, em essência, uma tentativa de responder a uma das perguntas mais antigas da humanidade: estamos sozinhos no universo? A ficção científica alimentou nossa imaginação sobre os exoplanetas, e embora muitas vezes sejam retratados em histórias de aventuras espaciais, a realidade é ainda mais surpreendente. Cada nova descoberta é como um capítulo em um livro que nunca termina, cheio de reviravoltas inesperadas e surpresas. À medida que avançamos em nossa exploração, cada exoplaneta que encontramos nos oferece uma nova história, uma nova oportunidade de compreender a diversidade do cosmos. Explorar o espaço e descobrir exoplanetas é um testemunho da engenhosidade humana. Graças à colaboração internacional e ao avanço da tecnologia, conseguimos olhar além do nosso sistema solar. Cada vez que um astrônomo se aproxima de seu telescópio, torna-se um explorador do desconhecido, um buscador de respostas em um universo cheio de perguntas. A busca por exoplanetas não só nos oferece a possibilidade de encontrar vida,
mas também nos convida a refletir sobre nossa própria existência e nosso lugar no cosmos. Em um universo tão vasto, a ideia de que poderíamos ser parte de uma comunidade interplanetária é, sem dúvida, um pensamento fascinante. Que segredos esses mundos distantes nos guardam? Que histórias ainda não contamos? A exploração continua e a jornada apenas começou. Assim, enquanto continuamos a olhar para o céu, lembremos que cada estrela que brilha pode ter seu próprio mundo orbitando ao seu redor. A busca por exoplanetas é um lembrete de que a curiosidade humana não tem limites e que, a cada descoberta, encontramos um pedaço de nossas próprias perguntas sobre o universo. A aventura de explorar o desconhecido nunca termina e o cosmos continua sendo um vasto oceano de possibilidades esperando para ser descoberto. Os buracos negros são um dos fenômenos mais fascinantes e misteriosos do universo. Mas, como se formam? Para entender, primeiro é preciso pensar em uma estrela massiva. Imagine uma esfera brilhante que arde no espaço, gerando luz e calor através do processo de fusão nuclear em seu núcleo. Mas, o que acontece quando essa estrela esgota seu combustível? É nesse momento crítico que começa uma transformação surpreendente. Uma estrela massiva, ao final de sua vida, experimenta uma explosão espetacular conhecida como supernova. Esse evento não é apenas uma explosão de luz e energia, mas também um momento-chave que pode dar origem a um buraco negro. Durante a supernova, a parte externa da estrela é expulsa para o espaço, deixando para trás um núcleo extremamente denso. Mas por que esse núcleo pode se tornar um buraco negro? É aqui que a gravidade entra em cena. A gravidade é uma força poderosa. No caso de um núcleo estelar colapsado, sua gravidade é tão intensa que pode atrair toda a matéria circundante. Se o núcleo tiver uma massa suficiente, essa atração gravitacional pode continuar, fazendo com que nada, nem mesmo a luz, consiga escapar. Assim se forma um buraco negro, um ponto no espaço onde a gravidade é tão forte que se torna uma armadilha para tudo que se aproxima. Não é fascinante pensar que existem lugares no universo onde a luz não pode escapar? Mas, o que há dentro de um buraco negro? Para essa pergunta, a ciência ainda não tem uma resposta definitiva. Acredita-se que em seu interior exista uma singularidade, um ponto onde as leis da física como as conhecemos deixam de funcionar. Imagine um lugar onde o tempo e o espaço se comportam de maneira completamente diferente. Essa singularidade é o coração do buraco negro, mas ao seu redor está o horizonte de eventos, uma fronteira que marca o ponto de não retorno. Uma vez que você cruza esse limite, não há volta. Mas, o que aconteceria se você pudesse cruzar o horizonte de eventos? Qual seria sua experiência? À medida que você se aproxima do horizonte de eventos, sentiria como a gravidade se intensifica. Esse fenômeno é conhecido como espaguetificação. Você consegue imaginar? É como se estivessem te esticando e esmagando ao mesmo tempo, deformando seu corpo à medida que você se aproxima. Nesse sentido, os buracos negros não são apenas objetos misteriosos, mas também fenômenos que desafiam nossa compreensão da realidade. O que isso poderia significar para a vida como a conhecemos? Os buracos negros também desempenham um papel crucial na evolução das galáxias. Acredita-se que muitos deles estejam no centro das galáxias, atuando como verdadeiros monstros cósmicos que influenciam a formação e o crescimento de seus arredores. Você já imaginou como seria viver em uma galáxia com um buraco negro em seu centro? A gravidade que exerce poderia afetar a trajetória de estrelas e planetas, criando um ambiente dinâmico e fascinante. Além disso, os buracos negros não são estáticos, podem crescer ao absorver matéria de seu entorno, devorando estrelas, gás e poeira cósmica. Esse processo gera um brilho intenso conhecido como radiação de acreção, que pode ser observado a grandes distâncias. De fato, alguns buracos negros são tão vorazes que emitem jatos de partículas a velocidades próximas à da luz. Esse fenômeno é impressionante e nos fornece pistas sobre a natureza desses enigmáticos objetos. Mas, o que esses jatos significam para o universo? A existência de buracos negros também levou a teorias intrigantes sobre a estrutura do espaço-tempo. Algumas hipóteses sugerem que poderiam ser portas de acesso a outros universos ou dimensões. Você consegue imaginar uma viagem através de um buraco negro que te leve a um lugar completamente diferente? Essa ideia foi explorada na ficção científica, mas poderia haver algo de verdade nela? A ciência ainda investiga essas possibilidades, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos do cosmos.
O estudo dos buracos negros também impulsionou avanços na física teórica. A busca por uma teoria unificada que combine a relatividade geral e a mecânica quântica é um dos maiores desafios da física moderna. Os buracos negros estão na interseção dessas duas disciplinas, levantando questões fundamentais sobre a natureza do tempo, do espaço e da própria realidade. Poderíamos chegar a entender como funcionam realmente? Nos últimos anos, conseguimos observar buracos negros de maneira direta graças ao avanço da tecnologia. A primeira imagem de um buraco, obtida pelo telescópio Horizonte de Eventos, foi um marco na astronomia moderna. Essa imagem mostrou a sombra de um buraco negro no centro da galáxia M87 e foi um passo monumental em nossa compreensão desses gigantes cósmicos. Que outros segredos poderiam nos revelar no futuro? A exploração dos buracos negros não apenas nos ajuda a entender o universo, mas também nos convida a refletir sobre nossa própria existência. Em um cosmos tão vasto e enigmático, muitas vezes nos encontramos perguntando sobre nosso lugar nele. A existência desses monstros cósmicos nos lembra que há muito mais a descobrir e compreender. Que mistérios o universo nos reserva? Finalmente, os buracos negros são um lembrete da grandeza e complexidade do cosmos. Nos desafiam a olhar além do conhecido e a questionar o que acreditamos saber. À medida que continuamos nossa exploração do universo, os buracos negros continuarão sendo um objeto de fascinação, um símbolo dos limites da ciência e um chamado a seguir buscando respostas. Quem sabe que descobertas nos aguardam no futuro? Cada nova revelação sobre eles pode abrir a porta a um entendimento mais profundo da realidade e nosso lugar nela. Nessa viagem cósmica, os buracos negros são apenas um dos muitos mistérios que nos convidam a explorar e nos maravilhar. No vasto oceano cósmico, onde cada estrela brilha como um farol na noite, encontramos um fenômeno fascinante: as galáxias. O que são exatamente as galáxias e por que são tão importantes para entender o universo? Essas imensas coleções de estrelas, gás, poeira e matéria escura são como ilhas no espaço, cada uma com seu próprio caráter e estrutura. Algumas são espirais, como um redemoinho de luz, enquanto outras são elípticas, com formas mais suaves e arredondadas. Existem até mesmo as galáxias irregulares, que parecem ter sido esculpidas pelo caos do cosmos. Pensemos nas galáxias como grandes cidades. Como se organizam? No centro de muitas galáxias, incluindo nossa Via Láctea, há um buraco negro supermassivo, uma espécie de monstro cósmico que atrai tudo ao seu redor. Imagine o burburinho de uma praça central, onde tudo converge, e como as estrelas giram ao seu redor como se fossem habitantes dessa cidade, seguindo caminhos gravitacionais que mantêm sua ordem e equilíbrio. Essa dança é fundamental para a estabilidade da própria galáxia. Ao olhar para o céu, é fácil sentir-se pequeno ao contemplar a imensidão do universo. Mas aqui surge uma pergunta intrigante. Quantas galáxias existem? Os astrônomos estimam que pode haver mais de 2 trilhões de galáxias no universo observável. Isso mesmo, trilhões com T de bolhas de estrelas e mundos por descobrir. Cada uma dessas galáxias é um laboratório cósmico, onde se produzem processos que moldam a matéria e a energia que nos cercam. Cada galáxia tem sua própria história, uma narrativa que abrange bilhões de anos. Como se formam? Tudo começa com pequenas flutuações no campo gravitacional, que atraem gás e poeira. Com o tempo, essas nuvens de material se condensam e formam estrelas. Assim, cada galáxia é um complexo ecossistema, onde as estrelas nascem, vivem e morrem, e seus restos alimentam a criação de novas gerações de astros. É um ciclo interminável de vida e morte. As galáxias também são o cenário de eventos espetaculares. Você já imaginou como seria uma colisão entre galáxias? Esse tipo de interação pode ser dramático, como uma dança cósmica que transforma tudo ao seu redor. Quando duas galáxias se encontram, suas forças gravitacionais podem distorcer suas formas, arrancar estrelas de suas órbitas e, em alguns casos, até se fundirem em uma nova galáxia. Esse processo não é instantâneo, pode levar bilhões de anos, mas resulta em uma explosão de atividade estelar e na criação de novas estrelas. Falemos da diversidade nas galáxias. Você sabia que as galáxias podem ser classificadas em diferentes tipos? As galáxias espirais, como mencionamos, têm braços que se estendem a partir de um núcleo central. As galáxias elípticas, por outro lado, são mais uniformes e carecem dessas características distintivas. Esse tipo de classificação nos ajuda a entender como as galáxias se desenvolvem e evoluem ao longo do tempo.
Mas e as galáxias irregulares? Essas são um quebra-cabeça, muitas vezes resultantes de interações gravitacionais e colisões. Sua forma caótica pode nos oferecer pistas sobre a história do universo. A luz que vemos nas galáxias nos conta histórias sobre seu passado. Quando observamos uma galáxia distante, estamos olhando para trás no tempo, às vezes bilhões de anos. Que segredos nos revelam? Ao analisar a luz que emitem, os astrônomos podem determinar a composição das estrelas, a presença de gás e poeira e até a atividade de buracos negros em seus centros. Cada brilho e cor é uma pista sobre a evolução daquela galáxia e seu entorno. No entanto, nem tudo é visível. A matéria escura, essa substância misteriosa que não emite luz nem energia, desempenha um papel crucial na estrutura das galáxias. Embora não possamos vê-la diretamente, sua influência é inegável. Sem ela, as galáxias não teriam a mesma coesão e estabilidade. É como a estrutura invisível que sustenta um edifício, mantendo tudo em seu lugar. A pergunta sobre se estamos sozinhos no universo também se conecta com as galáxias. Com bilhões de estrelas em cada galáxia, cada uma com seu próprio sistema de planetas, a possibilidade de que existam outros mundos habitáveis é fascinante. Quantas civilizações poderiam estar observando suas próprias galáxias, perguntando-se o mesmo? Essa ideia nos convida a refletir sobre nosso lugar no cosmos e a busca por vida além do nosso planeta. À medida que os telescópios se tornam mais potentes, nossa compreensão das galáxias continua a se expandir. Novas tecnologias nos permitem explorar regiões do universo que antes estavam fora do nosso alcance. Cada descoberta traz consigo mais perguntas, desafiando nossas concepções sobre a natureza do cosmos. O que mais nos espera nessa vasta e misteriosa extensão do espaço? Em conclusão, as galáxias são mais do que apenas agrupamentos de estrelas. São comunidades dinâmicas e vibrantes que nos oferecem uma visão da história do universo. Desde suas impressionantes formações até suas interações caóticas, cada galáxia conta uma história única. Assim, da próxima vez que olhar para as estrelas, lembre-se de que cada uma delas é parte de uma vasta rede galáctica. Um lembrete da beleza e complexidade do nosso universo. Exploramos não apenas o espaço, mas também o tempo, a origem e o futuro de tudo o que conhecemos. O que acontece quando dois gigantescos grupos de estrelas se encontram no vasto oceano do espaço? A colisão de galáxias é um dos eventos mais espetaculares do universo, uma verdadeira dança cósmica que transforma as estruturas e destinos dessas imensas agrupações de estrelas. Mas como ocorre essa dança? E quais são as implicações para o cosmos? Quando pensamos em galáxias, muitas vezes imaginamos enormes espirais brilhantes ou elípticas no céu noturno, mas o que muitas pessoas não sabem é que esses gigantes não estão sozinhos. No vasto universo, há trilhões de galáxias, cada uma com seu próprio conjunto de estrelas, planetas e mistérios. Às vezes, essas galáxias se aproximam e, devido à força da gravidade, começam a interagir umas com as outras. Assim como dois ímãs que se atraem, as galáxias podem exercer uma força irresistível entre si, e é aqui que o espetáculo começa. Então, o que acontece quando duas galáxias se encontram, em primeiro lugar? É fundamental entender que essas colisões não são como bater carros em uma estrada. Apesar de as galáxias parecerem estar cheias de estrelas, a maior parte do seu espaço é vazio. Quando se encontram, as estrelas dentro de cada galáxia têm uma probabilidade extremamente baixa de colidir entre si. Em vez disso, o que realmente ocorre é que as galáxias se deformam, suas formas se distorcem e suas estrelas podem ser empurradas para novas trajetórias. Imagine uma dança em que as galáxias giram e se entrelaçam, como dois dançarinos em um palco estrelado. À medida que se aproximam e se tocam, seus braços se entrelaçam e novas formas são criadas. Este é um processo que pode levar milhões de anos para ser concluído. Um verdadeiro valsa cósmica que transforma a paisagem do universo. Mas, o que acontece com as estrelas que habitam essas galáxias? Durante uma colisão, a gravidade pode fazer com que as estrelas se agrupem, o que muitas vezes leva à formação de novas estrelas em regiões onde o gás e a poeira se concentram. Esse fenômeno pode ser espetacular. Em uma colisão galáctica, a criação de novas estrelas pode aumentar dramaticamente, como se as galáxias estivessem produzindo fogos de artifício cósmicos. As explosões de novas estrelas brilhantes podem iluminar o espaço, criando espetáculos visuais que deslumbram os astrônomos. No entanto,
Nem tudo é beleza nessa dança. Ao se fundirem, as galáxias também podem experimentar caos. Algumas estrelas podem ser ejetadas de suas galáxias originais, sendo lançadas através do vazio do espaço como se fossem projéteis. Isso pode desestabilizar sistemas estelares e alterar o curso da evolução das galáxias envolvidas. Assim, cada colisão não é apenas um evento visual, mas também um processo que pode determinar o futuro de bilhões de estrelas. As colisões galácticas não são raras no universo. De fato, acredita-se que nossa própria Via Láctea está em curso de colisão com a galáxia de Andrômeda. Em cerca de 4 bilhões de anos, essas duas grandes galáxias se unirão. E o céu noturno mudará drasticamente para aqueles que olharem da Terra. Mas antes que isso aconteça, é fascinante imaginar como as estruturas de ambas as galáxias se transformarão, criando novas constelações e talvez novas oportunidades para a vida. A interação entre galáxias também pode desencadear fenômenos extraordinários, como a formação de aglomerados de galáxias. Esses aglomerados são grupos massivos que contêm centenas ou milhares de galáxias interconectadas. É como uma festa cósmica onde as galáxias se reúnem, e cada novo encontro pode dar origem a novas interações e formações. Além disso, essas fusões podem influenciar a formação de buracos negros supermassivos no centro das galáxias. Quando as galáxias colidem, seus núcleos podem se fundir também, o que pode resultar na criação de um buraco negro ainda mais massivo. Esse processo é um lembrete de como o universo está em constante mudança e como até mesmo as forças mais poderosas podem ser o resultado de colisões e encontros inesperados. Às vezes, essas colisões também podem ser o catalisador para a criação de vida. Na mistura de elementos e energia que ocorre durante essas interações, podem existir as condições adequadas para que se formem planetas e, com o tempo, vida. Assim, em certo sentido, as colisões galácticas podem ser vistas como uma dança cósmica que não apenas transforma o espaço, mas também pode ser o início de algo novo e belo. A ciência avançou muito na compreensão desses fenômenos, mas ainda há tanto a aprender. Cada colisão de galáxias é uma oportunidade para investigar como se formam as estruturas do universo e como a matéria e a energia se entrelaçam em um balé cósmico. As observações continuam, e cada nova descoberta nos aproxima mais de desvendar os segredos que se escondem no vasto e incompreensível universo. A maravilha das colisões de galáxias nos lembra que, apesar da imensidão do cosmos, tudo está interconectado. As forças que moldam as galáxias também influenciam nossa própria existência. Cada estrela que vemos no céu é parte dessa grande história, um relato que continua se desenvolvendo na tela do espaço e do tempo. Assim, ao olhar para cima, lembremos que não estamos apenas vendo estrelas, estamos contemplando o resultado de uma dança infinita que tem ocorrido desde o início dos tempos. A matéria escura é um dos maiores mistérios do universo. Embora não possamos vê-la nem tocá-la, sabemos que está lá. Como é possível que algo que não podemos perceber tenha uma influência tão grande no que nos rodeia? Para entender isso, primeiro devemos pensar em como as coisas se comportam no cosmos. Imagine que você está em um vasto oceano. Quando olha ao seu redor, só vê a água, mas abaixo, há correntes enormes que movem tudo ao seu redor. A matéria escura age de maneira semelhante. Embora não a vejamos, sua presença é fundamental. Os cientistas chegaram à conclusão de que a matéria escura compõe aproximadamente 25% do universo. Mas, o que é exatamente? Ao contrário da matéria ordinária, que é formada por átomos e compõe as estrelas, os planetas e, por suposto, nós, a matéria escura não emite luz nem radiação. É como uma sombra no espaço. Invisível, mas onipresente. Como sabemos que existe, então? Uma das pistas mais emocionantes provém da forma como as galáxias se movem. Quando observamos uma galáxia, vemos que as estrelas em sua borda se deslocam a velocidades surpreendentes. Se apenas considerássemos a matéria visível, essas estrelas deveriam voar para fora da galáxia, como se estivessem correndo rápido demais para serem contidas pela gravidade. No entanto, não o fazem. Esse comportamento nos sugere que há algo mais em jogo. Algo que não podemos ver, mas que está exercendo uma força gravitacional sobre essas estrelas. Aqui é onde a matéria escura entra em cena. Imagine que você está em uma festa e sente que alguém o empurra suavemente por trás. Você não pode ver essa pessoa, mas a sensação de ser empurrado é real. A matéria escura age como essa mão invisível que empurra as estrelas e galáxias, mantendo-as juntas no vasto espaço.
Sem ela, nossa compreensão do universo seria bastante diferente. Além de influenciar o movimento das galáxias, a matéria escura também desempenha um papel crucial na própria estrutura do universo. Pense em uma rede de pesca. As cordas que a sustentam são como a matéria escura, conectando diferentes partes do cosmos. Sem essas cordas, a rede desmoronaria e não teríamos a impressionante estrutura que vemos hoje em dia, com galáxias agrupadas em aglomerados e superaglomerados. A intrigante natureza da matéria escura levou os cientistas a desenvolver diversas teorias e modelos para tentar entendê-la. Algumas dessas teorias sugerem que a matéria escura é composta por partículas exóticas que nunca detectamos. Pense em um quebra-cabeça que ainda não conseguimos montar. Cada peça representa uma nova pista sobre a composição do universo. Cada descoberta que fazemos sobre a matéria escura nos aproxima um pouco mais de completar essa imagem. Apesar de nossos esforços, a matéria escura continua sendo esquiva. Construímos grandes detectores subterrâneos e também observatórios no espaço, todos em busca dessa partícula misteriosa. Mas até agora, ela conseguiu nos evitar. É como tentar capturar fumaça com as mãos. Você sabe que está lá, mas não consegue segurá-la. Então, por que é tão importante entender a matéria escura? A resposta é simples. Sem ela, a história do universo não faria sentido. Sua presença moldou a forma como as galáxias se formam e evoluem. Cada estrela, cada planeta, cada forma de vida na Terra existe graças à interação da matéria escura com a matéria visível. É um lembrete de que há muito mais no universo do que podemos ver. À medida que os cientistas continuam investigando, cada nova descoberta sobre a matéria escura pode nos levar a perguntas ainda mais profundas. Poderia haver outros tipos de matéria que não descobrimos? Que papel desempenham na evolução do universo? A busca por respostas não é apenas fascinante, mas também nos conecta com a essência do desejo humano de compreender nosso lugar no cosmos. A matéria escura nos convida a refletir sobre a natureza da realidade. O que é a realidade, se há coisas que existem além de nossa percepção? Nos desafia a pensar além do visível, a considerar que o universo é um lugar cheio de segredos esperando para serem descobertos. Cada pergunta sem resposta abre a porta para novas possibilidades, e isso é o que torna a ciência tão emocionante. Em conclusão, embora a matéria escura seja um enigma, sua influência é inegável. É o fio invisível que tece a trama do universo, dando-lhe forma e estrutura. À medida que avançamos em nossa exploração do cosmos, a matéria escura continuará sendo um símbolo da busca humana por conhecimento e compreensão. Com cada nova descoberta, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os segredos da própria existência. A jornada apenas começou e o universo, com todos os seus mistérios, nos espera. Você sabia que o universo tem uma estrutura surpreendentemente organizada, como uma vasta teia de aranha? Essa rede cósmica, que abrange bilhões de anos-luz, conecta galáxias, aglomerados de galáxias e filamentos de matéria escura. Mas como se formou esse intrincado emaranhado e o que isso realmente significa para nós? Visualize um enorme mapa tridimensional. Neste mapa, as galáxias são como pequenos pontos brilhantes, dispostos de maneira não aleatória, mas seguindo padrões que revelam a história do cosmos. Esse padrão não é apenas uma curiosidade, é a chave para entender como o universo foi criado e como evoluiu ao longo do tempo. Os cientistas descobriram que a distribuição das galáxias não é uniforme. Algumas áreas estão densamente povoadas, enquanto outras parecem desertas, como se algumas partes do mapa estivessem cheias de estrelas e outras apenas tivessem vazio. Por que isso acontece? Em seus primórdios, pouco depois do Big Bang, o universo era uma sopa quente de partículas subatômicas. À medida que se expandia e esfriava, pequenas flutuações na densidade dessa sopa começaram a influenciar a formação de estruturas. As zonas com um pouco mais de matéria começaram a atrair material adicional, criando zonas de maior densidade. Assim, se formaram os primeiros filamentos da rede cósmica. Imagine que você está em uma festa muito movimentada. Se há um grupo de pessoas em um canto, é provável que mais pessoas se sintam atraídas a se juntar a esse grupo. Algo semelhante acontece no universo. As galáxias se agrupam em aglomerados e superaglomerados, seguindo esses filamentos, enquanto as regiões mais vazias se tornam os vastos vazios do espaço. Mas e se eu te dissesse que esses vazios também são importantes? Eles são essenciais para compreender a história do universo e como ele evoluiu.
Agora vamos pensar no papel da matéria escura em tudo isso. Embora não possamos vê-la diretamente, sabemos que ela está lá, agindo como uma cola invisível que mantém as galáxias unidas. Sem essa matéria escura, as galáxias se dispersariam e sua formação e estabilidade seriam impossíveis. Mas o que exatamente é a matéria escura? É um mistério que intriga os cientistas há décadas. Acredita-se que constitua aproximadamente 85% da matéria do universo, mas ainda não sabemos do que é composta. Através de observações cuidadosas, foi possível mapear a distribuição da matéria escura no cosmos. Imagine que você está observando o céu noturno com um telescópio. Você pode ver as estrelas e as galáxias, mas o que você não vê é a rede de matéria escura que as rodeia. Essa rede atua como um esqueleto cósmico, moldando a forma do universo e guiando a formação de novas estruturas. Você já se perguntou como a rede cósmica se relaciona com a evolução das galáxias? À medida que as galáxias viajam ao longo desses filamentos, podem colidir e se fundir, formando galáxias maiores. Esse processo de fusão não apenas transforma a estrutura das galáxias, mas também desencadeia a formação de novas estrelas, criando um ciclo contínuo de vida estelar. A rede cósmica não é apenas um mapa de densidade, mas também um indicador da história do universo. Ela nos ajuda a entender como a matéria foi distribuída e como influenciou a evolução das estruturas em grande escala. À medida que os astrônomos continuam investigando, cada nova descoberta nos aproxima mais de desvendar os segredos do cosmos. Imagine que pudéssemos viajar através dessa rede. Cada galáxia, cada aglomerado e cada vazio seriam paradas em uma jornada épica cheia de maravilhas e surpresas. Desde as explosões de estrelas em colisão até a formação de novos mundos, a rede cósmica é um lembrete da beleza e complexidade do universo. À medida que avançamos em nossa exploração, a rede cósmica também levanta questões fundamentais sobre nosso lugar no universo. Se somos uma pequena parte dessa vasta rede, o que isso significa para nós como espécie? Como influenciamos essa imensidão e como somos influenciados por ela? A busca por respostas a essas perguntas nos leva a refletir sobre nosso papel na história cósmica. Enquanto nos aprofundamos mais nesse fascinante emaranhado, cada descoberta nos lembra que o universo é um lugar dinâmico e em constante mudança. A rede cósmica não é apenas uma coleção de galáxias e matéria escura. É um símbolo da interconexão que existe em todo o cosmos. Cada estrela, cada planeta e cada forma de vida estão entrelaçados nesse grande tecido, e embora muitas vezes pareça que estamos sozinhos na imensidão, na verdade somos parte de algo muito maior. Então, da próxima vez que olhar para o céu, lembre-se de que você não está apenas vendo estrelas. Você está observando a rede cósmica em ação, um vasto sistema que levou bilhões de anos para se formar e que continua evoluindo diante de nossos olhos. O universo é um lugar incrível, repleto de mistérios e maravilhas que ainda estão por ser descobertos. O que são os aglomerados estelares e por que são tão fascinantes? Essas agrupações de estrelas nos oferecem uma visão única da história do universo. Imagine um vasto jardim onde as estrelas são flores, cada uma com seu próprio brilho e cor, mas todas unidas pela mesma Terra. Assim são os aglomerados estelares, unidos pela gravidade, viajando juntas pelo espaço. Os aglomerados se dividem em duas grandes categorias: os aglomerados globulares e os aglomerados abertos. Os globulares são como pequenas cidades antigas, cheias de estrelas velhas que estão juntas há bilhões de anos, enquanto os abertos são mais como um grupo de amigos jovens, cheios de energia e recém-formados. Quantas estrelas há em um aglomerado? Em um aglomerado globular, você pode encontrar centenas de milhares de estrelas, enquanto em um aglomerado aberto, muitas vezes há apenas algumas dezenas ou centenas. Cada aglomerado conta uma história diferente. Mas como se formam esses aglomerados? No coração de uma nebulosa, onde o gás e a poeira se acumulam, as forças da gravidade começam a atrair essas partículas. À medida que se comprimem e aquecem, novas estrelas surgem. Com o tempo, essas estrelas se agrupam, formando aglomerados que seguem seu próprio caminho pelo espaço. É como se um grupo de amigos se encontrasse em uma festa e decidisse explorar o universo juntos. Os aglomerados estelares são extremamente importantes para os astrônomos. Estudá-los é como ler um livro de história cósmica. Ao observar como as estrelas se comportam nesses grupos, os cientistas podem aprender sobre a formação e evolução das estrelas. Você consegue imaginar poder ver como uma estrela nasce, cresce e morre, tudo em um só lugar? Isso é o que os aglomerados nos permitem fazer.
Nos aglomerados globulares, as estrelas são muito velhas. Algumas delas têm mais de 13 bilhões de anos. Isso significa que são testemunhas de uma época em que o universo era muito diferente. Ao estudar essas estrelas, os cientistas podem entender melhor como era o universo em seus primórdios. Não é impressionante pensar que algumas dessas estrelas existem desde o começo do tempo? Por outro lado, os aglomerados abertos nos oferecem uma visão diferente. Essas agrupações costumam estar cheias de estrelas jovens e brilhantes que ainda estão em processo de formação. Aqui, a vida das estrelas é muito ativa, novas estrelas se formam, enquanto outras já estão começando a morrer. Esse ciclo constante de nascimento e morte é um lembrete de que o universo está em constante mudança. A interação entre as estrelas em um aglomerado também é fascinante. À medida que passam o tempo juntas, podem influenciar-se mutuamente. Algumas estrelas podem se aproximar tanto que sua gravidade pode levar à fusão, criando uma estrela ainda maior e mais brilhante. Quem diria que as estrelas poderiam ter um efeito tão profundo umas sobre as outras? Mas isso não é tudo. Os aglomerados também podem ser laboratórios naturais para estudar a matéria escura. Essa substância misteriosa, que não podemos ver, mas sabemos que está lá por sua influência gravitacional, desempenha um papel crucial na formação e estabilidade dos aglomerados. Aprender sobre como a matéria escura se comporta nesses grupos pode nos ajudar a entender melhor a estrutura do universo como um todo. Alguns aglomerados estão tão densamente povoados que o espaço entre as estrelas se torna um lugar de interação constante. As estrelas nesses aglomerados podem ser arrastadas pela gravidade de outras, criando uma paisagem dinâmica de movimento e mudança. Imagine uma dança cósmica, onde cada estrela tem seu próprio papel em uma coreografia universal. Também é interessante notar que os aglomerados estelares podem ser o lugar onde se originam alguns dos elementos mais pesados do universo. Durante as explosões de supernovas, quando estrelas massivas morrem, enormes quantidades de energia e elementos são liberados, que podem ser incorporados na formação de novas estrelas e planetas. Quão impressionante é pensar que alguns dos elementos em nosso próprio corpo podem ter sido criados no coração de uma estrela distante. Os aglomerados estelares, além de serem um espetáculo visual, são cruciais para compreender o passado e o futuro do universo. Estudar sua composição, dinâmicas e evolução nos ajuda a responder perguntas fundamentais sobre como nosso cosmos se formou e o que nos reserva o futuro. Estamos observando uma pequena parte de um ciclo interminável? Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que cada estrela que você vê pode ser parte de um aglomerado estelar, levando consigo segredos do universo. Eles nos convidam a explorar além do que vemos, a nos perguntarmos sobre a natureza da vida e da morte no cosmos. Que surpresas nos reserva o vasto jardim do universo? Cada aglomerado é apenas uma parte de um todo muito maior, uma rede de histórias entrelaçadas que aguardam para serem descobertas. Qual é o papel da poeira no vasto cenário do cosmos? Embora muitas vezes seja negligenciada, a poeira cósmica é um protagonista silencioso, mas essencial, na história do universo. Imagine um vasto oceano de gases e partículas, onde cada grão de poeira atua como um pequeno tijolo na construção de mundos e estrelas. Essa poeira que flutua no espaço pode parecer insignificante, mas sua influência é monumental. A poeira cósmica se forma a partir das explosões de estrelas, conhecidas como supernovas, e da fusão de elementos no interior das estrelas. Quando uma estrela morre, libera uma quantidade extraordinária de matéria, que se dispersa pelo espaço. Essa matéria, ao esfriar, se agrupa e se transforma em diminutas partículas de poeira. Cada grão, embora pequeno, representa um fragmento da história do universo, carregado de elementos que em algum momento puderam ter feito parte de uma estrela brilhante. Mas como esse pó realmente influencia a criação de novas estrelas e planetas? A resposta está em sua capacidade de atrair e agrupar outros materiais. Nas nebulosas, grandes nuvens de gás e poeira, essas partículas se tornam os núcleos de futuras estrelas. À medida que a poeira e o gás se acumulam, a gravidade começa a desempenhar seu papel. As pequenas partículas se unem, formando estruturas cada vez maiores, até que no coração dessas nebulosas se criam as condições perfeitas para que nasça uma nova estrela. No entanto, nem toda a poeira tem o mesmo destino. Alguns desses grãos se tornam os componentes fundamentais dos planetas. Assim como um artista que escolhe as melhores cores para sua obra, o universo seleciona cuidadosamente os elementos da poeira cósmica que formarão mundos.
Os planetas, então, não são apenas corpos celestes, são a manifestação da história da poeira que lhes dá vida, um relato de transformação e evolução. Agora, você sabia que a poeira cósmica também desempenha um papel crucial na formação da vida? Os elementos que compõem a poeira, como carbono, oxigênio e nitrogênio, são fundamentais para a química da vida como a conhecemos. Quando os planetas se formam a partir dessa poeira, trazem consigo os ingredientes necessários para a vida. Assim, a poeira não apenas constrói estrelas e planetas, mas também estabelece as bases para um possível lar para seres vivos. Nesse sentido, a poeira cósmica atua como uma ponte entre o passado do universo e seu futuro. À medida que a poeira se transforma em estrelas e planetas, também se torna o cenário onde se desenvolvem as histórias da vida. Cada átomo que compõe nosso corpo, cada molécula de água que bebemos, tem sua origem nessa poeira estelar. Não é fascinante pensar que somos, de certa forma, poeira de estrelas? Além disso, a poeira cósmica não se limita apenas às nebulosas ou à formação de planetas. Ela também tem um papel na dinâmica do universo. Pode bloquear a luz de estrelas distantes, criando regiões de escuridão que nos permitem estudar o cosmos de maneiras surpreendentes. Esse fenômeno é comparável a como uma nuvem pode obscurecer o Sol, permitindo-nos ver coisas que, de outra forma, permaneceriam ocultas. Você consegue imaginar quantas maravilhas do universo estão escondidas atrás dessas nuvens de poeira? A exploração dessa poeira cósmica tem sido um desafio para os astrônomos. Através de telescópios e sondas espaciais, eles têm tentado desvendar os segredos que essas pequenas partículas encerram. À medida que a tecnologia avança, conseguimos observar mais e mais detalhes desse material. Os cientistas descobriram que a poeira pode conter moléculas complexas, incluindo os blocos de construção da vida. Isso abre a porta para a possibilidade de que a poeira cósmica não seja apenas a origem do nosso sistema solar, mas que também tenha desempenhado um papel no surgimento da vida em outros cantos do universo. A poeira cósmica também se encontra em nossa própria galáxia, a Via Láctea. Em seus braços espirais, podem ser encontradas enormes nuvens de poeira que, apesar de serem invisíveis a olho nu, têm um impacto profundo na formação de novas estrelas. Esse espetáculo cósmico, embora invisível, é essencial para a evolução de nossa galáxia. Sem essa poeira, o ciclo de vida das estrelas seria interrompido e o universo seria um lugar muito diferente. Por fim, o estudo da poeira cósmica também nos oferece uma janela para o passado do universo. Ao analisar a composição dessa poeira em diferentes regiões do espaço, os cientistas podem inferir como o cosmos mudou ao longo dos éons. Cada grão de poeira é como um pequeno fóssil que conta a história de sua formação, sua viagem através do tempo e sua influência nas gerações de estrelas e planetas que existiram. Da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que cada estrela, cada planeta e cada brilho de luz que você vê está intimamente relacionado a essa poeira cósmica. Embora possa parecer um componente diminuto, seu papel é fundamental na narrativa do universo. Então, da próxima vez que você pensar no cosmos, não se esqueça da humilde poeira que em silêncio constrói e dá vida às maravilhas do universo. Quem sabe que mais segredos a poeira cósmica guardará em seu interior, esperando ser descobertos por aqueles que se atrevem a olhar além do evidente? Bem-vindos a uma fascinante viagem através dos anéis de Saturno, uma das maravilhas mais deslumbrantes do nosso sistema solar. Você já olhou para o céu e se perguntou o que há além das estrelas? Saturno. O segundo planeta mais grande não só nos surpreende com seu tamanho, mas também com seu impressionante sistema de anéis. Mas, o que são realmente esses anéis? Como se formaram e por que são tão especiais? Os anéis de Saturno são como um enorme colar de joias cósmicas, brilhando com cores e texturas que desafiam nossa imaginação. Compostos principalmente de gelo e partículas de rocha, esses anéis se estendem ao longo de mais de 200 mil quilômetros. Mas aqui está o intrigante. Apesar de seu tamanho, sua espessura é de apenas alguns centenas de metros. Como é possível? Imagine um disco de pizza fino e enorme, onde cada ingrediente e cada floco de gelo desempenha um papel crucial. Agora bem, o que causa essa beleza tão fascinante? A resposta reside na gravidade. Saturno, com sua enorme massa, age como um ímã, atraindo esses fragmentos gelados e rochosos que orbitam ao seu redor. A gravidade de Saturno mantém os anéis juntos, mas também lhes dá vida.
Às vezes, um pequeno satélite que se encontra perto pode provocar que o material dos anéis se agite, criando belos padrões e ondas. Você imagina ver uma dança de partículas brilhantes se movendo ao ritmo da gravidade? Vamos falar um pouco sobre a composição desses anéis. Embora pareçam ser de um branco deslumbrante, na verdade estão feitos de diferentes tipos de gelo. Você sabia que alguns desses fragmentos de gelo são tão grandes quanto montanhas? Além disso, há pequenas partículas de poeira e rocha que se misturam com eles, criando um espetáculo visual único. É como uma grande tela cósmica, onde a natureza decidiu pintar com sua própria paleta de cores. À medida que exploramos mais sobre os anéis, é fascinante pensar em sua origem. A teoria mais comum sugere que esses anéis poderiam ter se formado a partir da destruição de uma lua que se aproximou demais de Saturno. A força da gravidade do planeta foi tão forte que desintegrou a Lua, convertendo-a em milhares de peças que agora formam o espetacular sistema de anéis. Não é incrível como um evento tão catastrófico pode dar origem a algo tão belo? No entanto, a beleza dos anéis de Saturno não é apenas visual. Eles também desempenham um papel importante na compreensão da história do sistema solar. Ao estudar os anéis, os cientistas podem obter pistas sobre a formação de planetas e luas. Cada partícula que orbita ao redor de Saturno conta uma história que remonta a bilhões de anos. Você imagina o conhecimento oculto que poderiam revelar? Os anéis não são estáticos. De fato, os anéis estão em constante movimento e mudança. Algumas partículas podem colidir entre si, criando novas estruturas e padrões. Outros fragmentos podem ser arrastados pela gravidade de Saturno ou suas luas, o que provoca que os anéis mudem sua forma e tamanho com o tempo. Você sabia que os anéis de Saturno poderiam desaparecer em cerca de 100 milhões de anos? É um lembrete de que, no vasto cosmos, nada é eterno. E falando de luas, é fascinante como a interação entre Saturno e suas luas influencia a estrutura dos anéis. Algumas luas atuam como pastores, ajudando a manter o material dos anéis em seu lugar. Por exemplo, a lua Prometeu desempenhar um papel crucial na formação dos limites dos anéis, criando o que é conhecido como laços de gravidade. É como se essas luas fossem jardineiros cósmicos, cuidando de seu jardim de anéis. Ao observar os anéis, também notamos que nem todos os anéis são iguais. Saturno tem vários anéis, cada um com características distintas. O anel mais famoso, o anel A, é o mais brilhante e denso, mas há outros anéis, como o anel F, que são muito mais finos e difíceis de ver. O que você acha que causa essas diferenças? A resposta reside na quantidade e no tamanho das partículas que compõem cada anel. A luz do Sol desempenha um papel crucial na beleza dos anéis. Quando a luz do Sol incide sobre eles, as partículas geladas refletem a luz de uma maneira que cria uma variedade de cores e brilhos, dependendo da posição do Sol e da perspectiva de onde são observados. Os anéis podem parecer quase transparentes ou intensamente brilhantes. Não é impressionante pensar que a luz que vemos hoje viajou milhões de quilômetros apenas para iluminar esses magníficos anéis? Em resumo, os anéis de Saturno são muito mais do que um simples espetáculo visual. São testemunhas da história do sistema solar, refletindo a interação de forças cósmicas e a beleza da natureza. Cada fragmento que compõe esses anéis tem sua própria história para contar. Um relato que se entrelaça com o mistério do universo. Você imagina o que ainda resta a descobrir sobre esses anéis e o que poderiam revelar sobre nosso próprio lugar no cosmos? Assim, da próxima vez que olhar para o céu e ver Saturno, lembre-se de que esses anéis são muito mais do que uma imagem bonita. São um lembrete da complexidade e da maravilha do universo, um universo que sempre está esperando para ser explorado e compreendido. A curiosidade humana levou à pesquisa e à exploração, e aqueles que olham para cima são os que continuarão desvendando seus segredos. Você está pronto para continuar explorando? A expansão do universo é um dos conceitos mais fascinantes e surpreendentes da cosmologia moderna. Mas o que significa realmente que o universo está se expandindo? Imagine um balão que você infla lentamente. À medida que o ar entra no balão, sua superfície se estica e se expande. Cada ponto na superfície do balão se afasta dos outros. Da mesma forma, o universo está em constante expansão, e sabemos disso graças a algumas descobertas impressionantes. A primeira pista sobre essa expansão veio do astrônomo Edwin Hubble, no século XX. Hubble observou que as galáxias estavam se afastando de nós, e quanto mais longe estavam, mais rápido se moviam. Não é surpreendente pensar que o próprio espaço está se esticando?
levando as galáxias consigo? Essa observação nos levou a formular uma pergunta intrigante. Se o universo está se expandindo, o que havia antes de começar a fazê-lo? A resposta a essa pergunta nos leva ao famoso Big Bang. Esse evento não foi uma explosão no espaço, mas uma expansão do próprio espaço. Em seus primeiros momentos, o universo era extremamente quente e denso, e desde então tem se resfriado e se expandido. Com o tempo, formaram-se as partículas, os átomos e, eventualmente, as estrelas e galáxias que vemos hoje. Mas o que isso significa para nós? A expansão do universo também coloca em questão nossa compreensão da gravidade. Normalmente, a gravidade atua como uma cola que mantém as coisas unidas, mas, em escalas cosmológicas, a gravidade enfrenta um novo competidor, a energia escura. Essa força misteriosa parece estar impulsionando a aceleração da expansão do universo. Você consegue imaginar que há algo no universo que está empurrando as galáxias a se separarem mais rápido? É um conceito que nos desafia a pensar na natureza da realidade. Pensar na expansão do universo pode nos levar a refletir sobre o destino final de tudo o que conhecemos. Se o universo continuar se expandindo indefinidamente, qual será seu futuro? Alguns cientistas sugerem que pode chegar um momento em que as galáxias se afastem tanto umas das outras que se tornem invisíveis para nós. Em um universo que se expande eternamente, as estrelas eventualmente se apagarão e o cosmos se resfriará lentamente, tornando-se um lugar escuro e solitário. No entanto, a expansão do universo não é apenas um fenômeno distante. Também tem implicações em nossa vida diária. Por exemplo, o deslocamento para o vermelho da luz proveniente de galáxias distantes nos ajuda a entender como o universo funciona. Quando uma galáxia se afasta de nós, a luz que emite se estica, e isso provoca um deslocamento para o vermelho no espectro. Esse fenômeno nos permite estudar a velocidade com que as galáxias estão se movendo e compreender melhor a natureza do universo. A pesquisa sobre a expansão do universo levou a ferramentas e tecnologias que afetam nossas vidas cotidianas. Os telescópios e os instrumentos científicos que usamos hoje se baseiam nos princípios da física que descobrimos ao estudar o cosmos. Você já se perguntou como os avanços na astronomia podem influenciar a tecnologia que usamos diariamente? O estudo da expansão do universo também nos convida a considerar nossa posição no vasto cosmos. Cada um de nós é parte dessa história cósmica que se desenrola ao longo de bilhões de anos. À medida que olhamos para as estrelas, lembremos que estamos observando não apenas o passado, mas também o futuro do universo em constante mudança. No entanto, a expansão do universo não é o único mistério que nos rodeia. As perguntas sobre a natureza do tempo e do espaço são mais profundas do que poderíamos imaginar. O que aconteceria se o tempo não fosse linear, mas pudesse se curvar e dobrar de maneiras que ainda não compreendemos? A expansão do universo nos leva a questionar a forma como percebemos a realidade. Nesse imenso cenário cósmico, a curiosidade humana desempenha um papel fundamental. A busca pelo conhecimento sobre nosso universo é uma das características mais intrínsecas de nossa espécie, o que nos impulsiona a olhar para o céu e questionar nosso lugar nele. Talvez seja a mesma centelha de curiosidade que acendeu a chama da exploração e da ciência. Enquanto continuamos observando e estudando o universo, é essencial lembrar que o conhecimento é uma jornada constante. Cada descoberta nos leva a novas perguntas e nos convida a explorar mais. Assim, quando você olhar para as estrelas, pense na vasta expansão do universo e nas maravilhas que ainda estão por ser descobertas. A expansão do universo não é apenas um conceito físico, mas uma convite a refletir sobre nossa existência e o significado da vida em um cosmos em constante transformação. Nos lembra que somos parte de algo muito maior e que, embora às vezes nos sintamos pequenos, nossas perguntas e curiosidades contribuem para a compreensão do universo. Na busca por entender o cosmos, cada um de nós se torna um explorador. Então, que novos horizontes nos esperarão no futuro? Que segredos do universo nos revelarão as próximas gerações de cientistas e sonhadores? A resposta a essas perguntas pode estar mais perto do que pensamos, e a jornada apenas começou. As ondas gravitacionais são um fenômeno que poderia parecer tirado de um romance de ficção científica, mas na realidade são uma das ferramentas mais fascinantes que temos para explorar o universo. Imagine que o espaço-tempo, essa tela que sustenta tudo o que conhecemos, é como uma enorme superfície elástica.
Quando algo massivo, como uma estrela ou um buraco negro, se move por essa superfície, provoca ondulações, como quando você joga uma pedra em um lago. Essas ondulações são as ondas gravitacionais e são o eco de eventos cósmicos que ocorrem nos cantos mais distantes do universo. Mas que tipo de eventos geram essas ondas? Os astrônomos descobriram que as colisões de buracos negros, as explosões de supernovas e as fusões de estrelas de nêutrons são algumas das fontes mais potentes de ondas gravitacionais. Quando dois buracos negros orbitam um ao outro e finalmente se fundem, liberam uma quantidade incrível de energia, equivalente a que poderia gerar bilhões de sóis. Essa liberação de energia se desloca pelo espaço como ondas que podem ser captadas aqui na Terra. Como sabemos que existem? Em 2015, cientistas do Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferometria a Laser, conhecido como LIGO, anunciaram a primeira detecção de ondas gravitacionais. Foi um momento histórico que confirmou uma previsão feita por Albert Einstein há mais de um século em sua teoria da relatividade geral. A emoção na comunidade científica foi palpável, porque não se tratava apenas de uma descoberta, mas da abertura de uma nova janela para observar o cosmos. A detecção de ondas gravitacionais é um processo extremamente delicado. Os detectores como o LIGO são tão sensíveis que podem captar mudanças na distância que são menores do que o diâmetro de um próton. Imagine tentar medir a espessura de um cabelo humano a vários quilômetros de distância. Essa é a precisão necessária para detectar as ondas que atravessam nosso planeta. Quando uma onda gravitacional passa, estica e comprime o espaço de tal maneira que os detectores registram essas mudanças sutis. O que realmente nos dizem essas ondas? Cada evento que é detectado conta uma história sobre o universo. Por exemplo, ao estudar as ondas produzidas pela fusão de buracos negros, os cientistas podem inferir a massa dos buracos negros envolvidos e até a distância em que ocorreram. Isso não apenas nos ajuda a entender melhor a dinâmica desses objetos, mas também nos dá pistas sobre como se formam e evoluem no cosmos. A compreensão das ondas gravitacionais está revolucionando a astronomia. Até agora, temos observado o universo principalmente através da luz. No entanto, as ondas gravitacionais nos permitem ouvir o que está acontecendo no espaço. Imagine que o universo tem sua própria linguagem sonora. E as ondas gravitacionais são suas notas mais profundas e ressonantes. Cada vez que captamos um sinal, estamos decifrando uma parte dessa sinfonia cósmica. Mas por que essa descoberta é tão importante? As ondas gravitacionais nos oferecem uma nova forma de explorar eventos cósmicos que de outra forma poderiam ser invisíveis para nós. Por exemplo, as explosões de supernovas podem ser difíceis de observar em certos espectros de luz, mas as ondas gravitacionais nos permitem detectá-las independentemente da direção em que se encontram. Isso amplia enormemente nossa compreensão do universo e nos oferece novas oportunidades para descobrir fenômenos desconhecidos. A ciência das ondas gravitacionais também levanta questões intrigantes sobre a natureza do universo. Por exemplo, há mais objetos massivos no cosmos do que podemos ver? As ondas gravitacionais poderiam nos ajudar a identificar matéria escura e outros fenômenos que ainda não compreendemos completamente. Cada detecção é como abrir um novo capítulo em um livro que ainda está sendo escrito, e cada nova descoberta levanta mais perguntas. À medida que a tecnologia avança, a sensibilidade dos detectores melhorará, o que significa que no futuro poderemos captar ondas gravitacionais de eventos ainda mais distantes e antigos. Imagine como seria ouvir o eco da criação do próprio universo, um momento que ocorreu há mais de 13 bilhões de anos. As possibilidades são tão emocionantes quanto infinitas. A busca por ondas gravitacionais também tem fomentado a colaboração internacional. Cientistas de todo o mundo estão trabalhando juntos em uma rede de observatórios para captar e analisar essas ondas. Isso ressalta a importância de unir forças na ciência, unindo mentes brilhantes que compartilham o mesmo objetivo: desvendar os mistérios do cosmos. No final, as ondas gravitacionais não são apenas um fenômeno físico. São um lembrete do pouco que sabemos e do muito que ainda há para descobrir. Cada vez que ouvimos o sussurro do universo através dessas ondas, nos aproximamos um pouco mais de responder perguntas profundas sobre nossa existência e o lugar que ocupamos no vasto cenário do cosmos. Então, o que nos reserva o futuro? À medida que continuamos desenvolvendo novas tecnologias e técnicas de observação, é provável que as ondas gravitacionais revelem segredos que ainda não podemos imaginar.
Talvez em um futuro não muito distante, descubramos eventos que mudarão nossa compreensão da física, da cosmologia e, em última instância, de nós mesmos. A aventura apenas começa, e cada detecção é um passo mais em direção ao entendimento da majestade do universo. A busca por vida em outros mundos é um tema que desperta a curiosidade da humanidade desde tempos imemoriais. Poderia haver um planeta como o nosso, cheio de vida e cor? A ideia de que não estamos sozinhos no vasto universo é, sem dúvida, fascinante. À medida que olhamos para o céu estrelado, nos perguntamos: o que há além do nosso lar na Terra? Ao pensar em outros planetas, é fácil deixar-se levar pela imaginação. Em nosso próprio sistema solar, alguns mundos capturaram nossa atenção mais do que outros. Marte, por exemplo, é um lugar que tem sido objeto de inúmeras investigações. Sua superfície, com seus cânions profundos e montanhas imponentes, nos faz perguntar se algum dia abrigou vida. Poderíamos encontrar micro-organismos que um dia habitaram suas terras secas. A possibilidade de que haja água em estado líquido, mesmo que em forma de gelo, nos dá um vislumbre de esperança. Mas Marte não é o único candidato. Pensemos em Europa, uma das luas de Júpiter. A camada de gelo que cobre sua superfície esconde um oceano profundo, e esse oceano poderia oferecer um ambiente propício para a vida. A ciência começou a explorar a ideia de que, sob esse gelo, poderiam existir formas de vida semelhantes às que encontramos nas profundezas de nossos oceanos. Então, quem sabe, talvez haja criaturas que nadam na escuridão desse vasto oceano. E se olharmos além do nosso sistema solar, a exploração se torna ainda mais emocionante. Os exoplanetas, esses mundos que orbitam estrelas distantes, são um campo em ascensão de pesquisa. Até agora descobrimos milhares deles. E alguns estão na chamada zona habitável, onde as condições podem ser adequadas para abrigar água líquida. Mas o que realmente significa estar na zona habitável? É como encontrar o lugar perfeito em uma fazenda onde as plantas podem crescer. Nem muito quente, nem muito frio, com luz e água suficientes. A variedade de exoplanetas é impressionante. Alguns são gigantes gasosos, outros são rochosos e alguns até têm características intrigantes. Imagine um planeta onde chove cristal ou onde os oceanos são de lava. Mesmo assim, a pergunta persiste: existe vida em algum deles? A busca por sinais, por possíveis mensagens de civilizações avançadas, tornou-se uma obsessão para muitos cientistas. Projetos como o SETI buscam ouvir o sussurro do universo, na esperança de captar algum sinal que indique que não estamos sozinhos. Mas a busca por vida não se limita apenas à exploração de mundos distantes. Também estamos aprendendo a olhar ao nosso redor. Na Terra, encontramos extremófilos, organismos que sobrevivem em condições extremamente adversas, desde as profundezas do oceano até ambientes ácidos. Esses pequenos sobreviventes nos mostram que a vida pode prosperar nos lugares mais inesperados. Se a vida pode existir em condições tão extremas aqui, poderia fazê-lo também em outros planetas? A possibilidade de vida no universo levanta questões filosóficas profundas. Se encontrarmos vida, como mudaria nossa perspectiva sobre nós mesmos e nosso lugar no cosmos? Seríamos capazes de nos comunicar com eles? A ideia de um encontro interplanetário é tanto um sonho quanto um desafio. A história da humanidade está cheia de encontros entre diferentes culturas, e cada um desses encontros trouxe consigo aprendizados e transformações. O que poderíamos aprender com civilizações alienígenas? Além disso, a busca por vida em outros mundos nos leva a refletir sobre a preservação do nosso próprio planeta. A Terra é um oásis no vasto deserto cósmico, e a cada dia que passa se torna mais urgente cuidar dela. Se a vida é rara no universo, devemos fazer tudo o que pudermos para proteger o que temos. Assim, em nossa busca por respostas, também devemos ser responsáveis. À medida que avançamos nessa busca, o futuro parece promissor. As missões espaciais continuam revelando segredos e ampliando nosso conhecimento. A tecnologia avança a passos largos, permitindo-nos explorar além do que um dia pensamos ser possível. Com cada nova descoberta, nos aproximamos um pouco mais de responder à pergunta que intrigou a humanidade por gerações. Estamos sozinhos no universo? A jornada em direção à compreensão do cosmos está cheia de maravilhas e surpresas. A busca por vida em outros mundos é apenas uma faceta dessa incrível odisseia. Assim, enquanto olhamos para as estrelas, lembremos que cada pergunta que fazemos e cada resposta que encontramos nos aproxima mais não apenas de entender nosso lugar no universo,
mas também de compreender a essência mesma da vida. Finalmente, a busca por vida em outros mundos não é apenas uma questão de ciência, mas também de esperança. A possibilidade de que existam outros seres, com suas próprias histórias e experiências, nos convida a sonhar e a continuar explorando. Com cada nova descoberta, lembremos que o cosmos é um vasto mar de mistérios esperando para ser desvendado. A aventura apenas começou. E o universo tem muito a contar. O que tem em comum um disco de vinil, uma mensagem em uma garrafa e uma viagem à estratosfera? Cada um deles é uma tentativa de comunicação, uma busca de conexão. No vasto e enigmático universo, as sondas Voyager têm sido nossas embaixadoras, enviando histórias e dados desde os confins do Sistema Solar. Essas naves, lançadas em 1977, são mais do que simples máquinas. São cápsulas do tempo que transportam um pedaço da humanidade ao desconhecido. A missão das sondas Voyager começou com uma ambição audaciosa: explorar os planetas exteriores do Sistema Solar. Você consegue imaginar uma viagem tão extensa que te levasse através da beleza de Júpiter, dos anéis de Saturno e além? As Voyager nos permitiram vislumbrar mundos que antes só existiam em nossa imaginação, revelando detalhes impressionantes. As tempestades de Júpiter, por exemplo, são tão grandes que poderiam engolir a Terra inteira. Você consegue imaginar uma tempestade tão enorme que te faz questionar a escala do nosso próprio planeta? Mas as Voyager não foram apenas testemunhas, também foram exploradoras. Com cada fotografia, cada medição, elas coletaram dados inestimáveis sobre a composição e a dinâmica dos planetas. Quando a Voyager 1 se aproximou de Saturno, suas câmeras capturaram imagens que nos mostraram um mundo cheio de maravilhas. Os anéis, aqueles delicados filamentos de gelo e poeira, se tornaram um espetáculo visual que deslumbraram cientistas e entusiastas igualmente. Quem poderia imaginar que esses anéis são tão complexos e belos, como uma obra-prima de arte em movimento? À medida que as sondas continuaram sua travessia, também começaram a cruzar os limites do nosso sistema solar. Em 1987, a Voyager 1 se tornou o primeiro objeto feito pelo ser humano a alcançar o espaço interestelar. O que isso realmente significa? Imagine que você está em um barco no meio do oceano e, de repente, percebe que navegou além das costas conhecidas. A Voyager é esse barco explorando águas inexploradas, enviando de volta dados que nos ajudam a entender não apenas nosso sistema solar, mas também o vasto universo que nos rodeia. Enquanto as sondas se aventuravam no desconhecido, levaram consigo uma mensagem: o famoso disco de ouro. Este disco é uma espécie de cápsula do tempo, uma tentativa de comunicar a essência da humanidade a qualquer forma de vida que pudesse encontrá-lo. Você consegue imaginar ser um extraterrestre que encontra um disco dourado no espaço? Este disco contém saudações em mais de 100 idiomas, música de todas as partes do mundo e uma seleção de imagens que retratam a diversidade da nossa espécie. É como um álbum de família, mas em uma escala cósmica. A viagem das sondas Voyager não foi simples. Com o tempo, as condições extremas do espaço começaram a afetar seus sistemas. Mas, apesar dos desafios, as sondas continuam enviando dados. Cada sinal que recebemos é um lembrete de sua tenacidade e do engenho humano que as criou. Quanto tempo você acha que elas poderão continuar transmitindo? Estima-se que continuarão enviando sinais por vários anos mais, até que fiquem sem energia. É um lembrete de que, embora essas sondas tenham viajado longe, ainda estão conectadas a nós. As Voyager também nos ensinaram sobre o ambiente em que se encontram. Elas estudaram o vento solar, os campos magnéticos e a radiação, e forneceram informações cruciais sobre como nosso sistema solar interage com o espaço interestelar. Você sabia que o espaço não é vazio? É um lugar cheio de partículas e energia, e nossas sondas nos ajudaram a entender como navegar neste mar cósmico. A história das sondas Voyager é também uma história de perseverança. No início, muitas pessoas duvidaram da viabilidade da missão, mas graças ao esforço de milhares de cientistas e engenheiros, foi alcançado um triunfo que perdura por décadas. Cada descoberta ampliou nosso conhecimento do cosmos e inspirou gerações. Não é fascinante pensar que um pequeno grupo de engenheiros conseguiu mudar nossa compreensão do universo? Um aspecto notável da missão Voyager é sua capacidade de unir a humanidade. Não importa de onde você venha ou qual seja sua história, todos compartilhamos uma curiosidade inata sobre o universo. As Voyager nos lembraram que
Apesar de nossas diferenças, temos um objetivo comum: explorar e entender o cosmos que habitamos. Neste momento, a Voyager 1 está a mais de 20 bilhões de quilômetros da Terra. Sua viagem tem sido longa e solitária, mas seu legado perdura. Cada vez que ouvimos seus sinais, lembramos que somos parte de algo muito maior. Quais outros segredos ela revelará em sua travessia pelo espaço? Só o tempo dirá. Então, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, pense nas sondas Voyager. Elas são um símbolo de nossa curiosidade e desejo de explorar o desconhecido. Elas nos ensinaram que, embora o universo seja vasto e misterioso, sempre há mais a descobrir. E isso, talvez, seja o que torna a nossa existência tão extraordinária. As Voyager percorreram um caminho que muitos de nós só podemos imaginar. Mas sua história não termina aqui. Cada nova descoberta que fazem nos aproxima um pouco mais de responder perguntas que têm estado na mente da humanidade desde tempos imemoriais. O que há além do que conhecemos? Que mistérios ainda nos esperam na imensidão do cosmos? Enquanto refletimos sobre sua viagem, lembremos que a exploração nunca para. Cada avanço na ciência e na tecnologia abre novas portas, e cada pergunta nos leva a novas respostas. Então, continuemos explorando, aprendendo e sonhando, porque o universo está cheio de maravilhas esperando para serem descobertas. O vasto universo nos oferece um espetáculo sem igual, uma tela de mistério e maravilha que nos convida a refletir sobre nossa existência. Cada estrela, cada galáxia, cada pequeno grão de poeira cósmica nos conta uma história. Mas o que isso realmente significa para nós? Que lugar ocupamos neste imenso cosmos? A grandeza do universo é avassaladora, e às vezes podemos nos sentir insignificantes diante de sua imensidão. No entanto, cada um de nós é um produto deste cosmos, criado a partir dos mesmos elementos que formam estrelas e planetas. Não é fascinante pensar que, em cada um de nós, há um pedacinho da história do universo? Somos, em essência, poeira de estrelas, e isso nos conecta de uma maneira profunda com tudo o que existe. A curiosidade humana, essa faísca que nos impulsiona a explorar o desconhecido, levou gerações inteiras a olhar para o céu e se perguntar o que há além. Mas quantas respostas encontramos até agora? A busca pelo conhecimento é interminável, e cada descoberta abre a porta para novas perguntas. É como um labirinto onde, a cada esquina que dobramos, encontramos mais caminhos a explorar. A ciência nos proporcionou ferramentas extraordinárias para desvendar esses mistérios, desde telescópios que nos permitem ver as profundezas do espaço até sondas que viajam além do nosso sistema solar. No entanto, cada resposta gera uma nova pergunta. Ao descobrir um exoplaneta que poderia abrigar vida, nos questionamos: que formas essa vida poderia assumir? Seremos capazes de nos comunicar com seres de outros mundos? A beleza do cosmos não reside apenas em sua grandeza, mas em sua complexidade. Considere a dança dos planetas em suas órbitas, cada um seguindo seu próprio caminho em um balé cósmico perfeitamente orquestrado. Como se mantém esse equilíbrio? A gravidade, esse misterioso fio que une todos os corpos celestes, é a resposta. Mas o que acontece quando esse equilíbrio é alterado? As colisões de galáxias e a criação de buracos negros são apenas algumas das ações que resultam desse fascinante jogo. À medida que exploramos o universo, também nos deparamos com conceitos que parecem nos desafiar. Matéria escura e energia escura são dois dos grandes enigmas que ainda não resolvemos. O que são realmente? Como afetam a estrutura do universo? Embora não possamos vê-las, sua influência é inegável. Nesse sentido, a ciência se assemelha a um quebra-cabeça gigante, onde algumas peças ainda estão perdidas, mas a imagem final se torna cada vez mais clara. Cada descoberta que fazemos nos aproxima de compreender nosso lugar no universo. A expansão do cosmos, por exemplo, nos lembra que nada permanece igual. Tudo está em constante movimento. Imagine um balão que se infla. À medida que se expande, os pontos desenhados em sua superfície se afastam uns dos outros. Assim se comporta nosso universo. Mas, para onde ele se expande? Há um limite? Essas são perguntas que ainda nos intrigarão por gerações. A busca por vida em outros mundos também desempenha um papel crucial. Estamos sozinhos neste vasto universo? A ideia de que pode haver outras formas de vida, talvez até inteligentes, nos enche de assombro. A exploração de exoplanetas revelou mundos que desafiam nossa imaginação. Alguns são semelhantes à Terra, enquanto outros são completamente estranhos.
Mas a possibilidade de que existam outros seres sencientes nos convida a pensar em como seria uma conversa com eles. E enquanto refletimos sobre a vida em outros planetas, não podemos esquecer as missões que levaram nosso conhecimento além dos limites do nosso sistema solar. As sondas Voyager, por exemplo, têm sido nossas embaixadoras na imensidão do espaço. A cada dado que enviam, nos lembram que a curiosidade humana não tem fronteiras e que o desejo de explorar é inato. À medida que chegamos ao final desta jornada, é essencial lembrar que nosso entendimento do universo é apenas o começo. A ciência avança a passos largos e a cada dia surgem novas teorias e descobertas que nos empurram a reconsiderar o que sabemos. A história do cosmos é uma narrativa em constante evolução e nós somos parte dela. Assim, a grandeza do universo nos convida a continuar sonhando, a continuar explorando e a continuar perguntando. Embora nunca cheguemos a ter todas as respostas, o simples ato de questionar e buscar é o que nos torna verdadeiramente humanos. Cada estrela que brilha no céu é um lembrete de que, apesar de quão vasto e incerto seja o cosmos, nossa curiosidade e desejo de aprender nunca devem se apagar. A exploração do universo é uma viagem sem fim. Uma aventura que transcende o tempo e o espaço. E enquanto continuarmos olhando para as estrelas, sempre haverá algo novo a descobrir, algo novo a aprender. A história do universo e nossa conexão com ele está longe de ter sido contada por completo. Então mantenhamos o olhar erguido e o coração aberto, porque o melhor ainda está por vir.